Olá, tudo bem novamente? Então, dando continuidade ao nosso curso, lembrando a vocês que nós temos o material bibliográfico e que esse vídeo foi feito usando-se o material apresentado na aula 1 e também que está presente no cronograma e no plano de ensino e na ementa do curso, e que esse vídeo, esse conteúdo, esse material, eles não podem de maneira alguma serem reproduzidos ou passado adiante, e principalmente essa aula é dada dentro do contexto da Universidade Federal do Espírito Santo, Campus Alegre. Eu sou o professor Maicon Pierre Lourenço, e o interesse nosso de maneira alguma é ganhar algum tipo de recurso financeiro, seja no canal do YouTube, seja em cima desse conteúdo. O objetivo é educar os alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, particularmente o campus de Alegre. Então, dito isso, sobre a questão dos direitos autorais, vamos então dar continuidade e falaremos agora sobre a mecânica quântica. Nós já vimos o modelo atômico de Thomson, Rutherford. Já vimos a importância e o entendimento da radiação eletromagnética, assim como também nós já vimos os modelos de Balmer e de Lyman sobre o átomo de hidrogênio e a série espectral, e também nós vimos sobre a teoria quântica de Planck, a aplicação dela no efeito fotoelétrico, e também no modelo de Bohr, que acabou fundamentando a teoria quântica, que hoje é conhecida como a teoria quântica clássica. E agora nós falaremos da mecânica quântica. E eu falarei em algum momento a distinção entre mecânica quântica e teoria quântica. A dualidade onda-matéria. Nesse vídeo nós discutiremos a dualidade onda-matéria e também um pouco e brevemente sobre o princípio da incerteza de Heisenberg. Bom, nós já vimos que em 1905, baseado no efeito fotoelétrico, Einstein interpretou a radiação eletromagnética via modelo matemático e uma teoria, onde ele interpreta a radiação eletromagnética que classicamente era interpretada e vista como onda. Einstein a interpreta então agora como partícula, como pacotes de energia. E isso é importantíssimo. Bom, agora, já sabendo então que a luz ou a radiação, que são sinônimos, se comporta como onda ou como partícula, talvez não como matéria, mas a radiação se comporta como onda e como partícula no contexto de pacotes de energia, definido então a onda, a relação entre onda e partícula, pacotes de energia, digamos assim, iremos agora relacionar a questão da natureza da matéria com um comportamento possível ondulatório. Iremos então nos atentar à questão ou ao fenômeno de difração, que é uma característica de toda onda, é o processo de difração, que é o processo dessa onda, seja onda de som, por exemplo, ou a própria onda eletromagnética, passar por meio de obstáculos. Até mesmo talvez as ondas de água, não sei. Porém, então, pegando agora nesse contexto de difração, que é a habilidade de uma onda quebrar e passar por barreiras, como por exemplo a onda sonora, ou por exemplo as ondas de rádio, imaginemos agora um conjunto de partículas, por exemplo elétrons, aqui na sua esquerda, sendo ejetados como partículas e passando numa fenda. O que se espera, ou esperava-se classicamente, ou seja, no que era entendido antes dessa dualidade onda-matéria, que se as partículas as partículas são jogadas contra dois orifícios, elas vão tender a se aglomerar no outro lado de um modo retilíneo a
projeção dessas partículas, né? Nessa linha, por exemplo, nesse sentido aqui, dessa linha, né? Ou dessa trajetória. Claro que algumas não vão passar nesse orifício, né? Mas elas tenderiam a ficar aqui. Este é o entendimento esperado classicamente. Porém, o que foi observado ao se estudar ou se experimentar os elétrons contra uma fenda, o que ocorreu na verdade foi uma difração. Observou-se que o elétron ele foi identificado, na verdade, do outro lado, de um modo espalhado. Houve um espalhamento, que é uma característica ondulatória e uma característica de difração, de um fenômeno de difração. Logo, começou-se a inferir que, na verdade, o elétron, que era então via o J.J. Thomson, o elétron começou a ser cogitado a se comportar também, não apenas como partícula, como descoberto no início do século XX por Thomson, no final do século XIX, não apenas como partícula, mas também como onda, via esse experimento. E isso revolucionou a física e a química. Bom, e uma pessoa, um cientista francês importante nesse contexto foi de Broglie. Então esse dilema da dualidade onda-matéria ele foi resolvido em 1924 por Louis de Broglie, um físico francês que teve problemas inclusive na área de óptica. Ele foi reprovado no curso, teve bastante problema devido a essa reprovação. Ele fez seu doutorado na área de dualidade onda-matéria e ganhou o prêmio Nobel pela sua explicação desse fenômeno de difração de partículas que se comportam, no caso, talvez como partícula e também como onda. E de Broglie, então, propôs uma equação chamada de, então, hoje conhecida como equação de de Broglie, que é essa equação. Ele usou conhecimentos da relatividade especial, óptica e várias outras coisas, onde ele relaciona que o comprimento de onda de uma partícula está relacionado com a constante de Planck, H, a massa dessa partícula e a sua velocidade, ou seja, P. Isso chamado também de momento linear de uma partícula. Então, se o comprimento de onda, como nós já estudamos, está relacionado com uma característica da radiação eletromagnética, se a gente sabe o comprimento de onda e sabendo o C, a gente consegue identificar o F, sabendo o comprimento de onda. A gente então tem uma relação de um lado da equação que nos permite quantificar o comprimento de onda de uma partícula de massa m com a trajetória numa velocidade v. E isso balizado pela constante chamada constante de Planck. E isso é muito interessante pelo fato de que, por exemplo, um professor que eu admiro muito de Harvard, chamado George Whitesides, ele diz numa palestra que está presente inclusive no YouTube, assim como também em um livro que eu já li, que esta equação de de Broglie é talvez a equação mais importante da ciência moderna. Essa equação. E vocês vão entender o porquê que ela é importante. Então nós temos a equação de de Broglie, que quantifica a relação entre massa de uma partícula com o seu comportamento ondulatório. Isso foi uma proposição teórica, foi na sua tese de doutorado, porém foi observado experimentalmente esse fenômeno e comprovado, né, independente, por George Thomson, e nos Estados Unidos por Joseph Davidson, no laboratório Bell, chamado de Bell's Labs nos Estados Unidos, e Lester Germer. E olha que interessante, esse é o Thomsinho, ou seja, o filho de Thomson, o Thomson Jr., o mesmo Thomson que descobriu que o elétron é uma partícula. A gente representa o elétron dessa maneira. Então olha que interessante, o pai descobre que o elétron é uma subpartícula atômica, foi a primeira subpartícula atômica encontrada,
é elucidada, porque ela sempre existiu. A gente só não sabia que ela que ela existia. Ela foi caracterizada, encontrada. E o filho, independentemente, claro, do pai, consegue provar que o elétron se comporta como onda. Elétron como onda. O filho e o pai, o elétron como partícula. Como partícula. Como partícula. Isso é uma coisa interessantíssima, o destino da vida. O pai propõe que o elétron é partícula e o filho que o elétron é onda. E isso simplesmente revolucionou tudo que a gente tem de eletrônica na modernidade e o entendimento da matéria. Eles ganharam o prêmio Nobel, né? O filho do Thomson, George Thomson. Então, ou seja, o pai ganhou o prêmio Nobel e o filho também. E o Joseph Davidson, do Laboratórios Bell nos Estados Unidos, também ganhou pela descoberta da relação e da comprovação da dualidade onda-matéria, que a matéria é onda e a onda é matéria. Que a radiação é onda e a onda é matéria, ou seja, dualidade onda-matéria. Então, por exemplo, né, nós podemos observar via esse exercício cujo enunciado é: calcule o comprimento de onda de de Broglie lambda de um elétron se movendo com uma velocidade de 1 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, ou seja, uma velocidade muito alta, e uma bola de beisebol de massa de 0,145 kg, arremessada numa velocidade de 30 metros por segundo. Então nós temos dois cenários. Temos um cenário de um elétron com uma massa pequena e uma velocidade alta, né? Em B nós temos, ou seja, A, nós temos uma ideia, o enunciado A é uma ideia de uma partícula microscópica, pequena, microscópica. E B, nós temos um cenário macroscópico. Pronto. Então vamos lá, vamos aplicar a equação de de Broglie, que é essa equação aqui. H é constante de Planck. No nosso caso, a massa do elétron é esta daqui, 9,11 vezes 10 elevado a menos 31, onde ponto significa, no nosso caso, no Brasil, a vírgula, né? Ponto é um sistema internacional, que é 1,0 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, que é a velocidade alta de um elétron. Fazendo essa conta, olha que coisa interessante. Aqui no denominador, nós vamos ter menos 31 com mais 6, né? Isso vai dar menos 26. Então, a relação entre 10 a menos 34 com 10 a menos 31, isso vai fazer com que esse valor fique da ordem aí de 10 a menos 10, por exemplo, né? Ou seja, na ordem de angstrom, onde um angstrom é 10 elevado a menos 10 metros. Essa que é a unidade de um angstrom, ou seja, da ordem de 10 a menos 10. Então, ou seja, a gente então, nessa região de comprimento de onda de 7,3 angstroms, muito provavelmente a gente consegue identificar qual que seria essa frequência no espectro eletromagnético dentro do que a gente conhece de espectro eletromagnético, que vai de rádio até raios cósmicos ou raios gamas, com maiores frequências. A gente vai ver isso em breve. Porém, isso é para um caso microscópico, o caso A. Por outro lado, para o caso B, um caso macroscópico, eu quero dizer, no caso A nós temos um caso microscópico em altas velocidades e no caso B um caso macroscópico com a constante de Planck é a mesma, obviamente, onde nós temos a massa de uma bola e a sua velocidade relativamente baixa com relação à velocidade de um elétron. Quando a gente faz a conta, a gente vai ter um comprimento de onda muito pequeno. Se esse comprimento de onda é muito pequeno, a frequência vai ser alta. Então vamos ter aqui alta frequência. Alta frequência.
uma frequência muito alta. A gente pode até estimar ela por esta equação aqui. Isso mostra que nós não conseguimos ter, por exemplo, uma tecnologia, na minha interpretação, pode ser que eu esteja errado, suficiente para entender ou interpretar ou até mesmo fazer com que observemos um corpo macroscópico como uma bola de beisebol se comportar como onda. Na verdade, ela é sim onda e também ela é partícula, só que a gente não consegue identificar isso devido à alta frequência e, obviamente, ou talvez, altas energias. Lembrando, pela relação de Planck, né, que a energia ela é igual a constante Planck vezes a frequência, pela teoria de Planck, a antiga teoria quântica. Porém, no caso de um elétron, a gente consegue identificar qual é a região do espectro eletromagnético que equivale a 10 elevado a menos 10 metros. Né? Vai ser uma frequência alta, mas não tão alta quanto de um objeto macroscópico. Mas aqui está dentro do espectro. Aqui, a parte A está dentro do espectro eletromagnético. A gente consegue ver essa frequência e comprimento de ondas lá. Aqui não. Né? Então, é por isso que é identificável para partículas microscópicas o comportamento de partícula e onda. Mas no caso de objetos macroscópicos, como está à nossa volta, né, do ser humano, a gente não consegue identificar o comportamento ondulatório, somente o comportamento de partícula. Ok? Então, essa que é a ideia da dualidade onda-matéria. É importante por quê? É importante, nós veremos a importância da dualidade onda-matéria, né, em frente. Em breve, quando a gente introduzir a equação de onda quântica, que dá o nome de mecânica quântica, que é quando a gente tem uma equação de movimento, uma equação diferencial do movimento de partículas microscópicas. E é exatamente aí que entra a importância da equação, né, de de Broglie. E eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. Mas continuando aqui então, nós falaremos ainda, depois eu retomarei a questão da importância da dualidade onda-matéria na mecânica quântica, que ela que é o fulcro, a base da mecânica quântica, e por isso que ela é a equação mais importante da física moderna, que ela permite, fazendo um spoiler, né, ou seja, já antecipando aqui, a confecção, a elaboração de uma equação diferencial ondulatória que descreve partículas subatômicas. Caso contrário, não seria possível ter até então uma equação diferencial que descreva o comportamento de partícula, mas nós temos uma que descreve o comportamento de onda. Então, a dualidade onda-matéria elimina a possibilidade de descrever a localização se o movimento linear é conhecido e assim não se pode especificar a trajetória das partículas. O princípio da incerteza de Heisenberg, formulado em 27, ele ganha o prêmio Nobel de Física pelo princípio da incerteza de Heisenberg, expressa que se nós temos uma incerteza na posição de uma partícula, na tentativa de identificá-la experimentalmente, dado o seu movimento. Então, se nós sabemos o movimento de uma partícula, automaticamente nós vamos ter uma certeza com relação ao movimento dessa partícula, o entendimento e o cálculo do seu momento. Se o cálculo do seu momento for preciso, ou seja, uma incerteza pequena, um delta P pequeno, nós vamos ter uma incerteza muito grande no entendimento e na sua localização no espaço, que é o X, que é a sua localização num ponto no espaço. Por outro lado, se a gente sabe a sua posição, a gente vai saber muito pouco sobre sobre o seu momento, ou seja, sobre sua trajetória, pelo fato de que a incerteza na trajetória vai ser muito grande. E nós temos então esta relação, onde h barra é simplesmente a constante Planck dividido por 2π. Em outras palavras, se eu sei bem a posição de uma partícula, eu não posso dizer nada, porque eu tenho uma incerteza muito grande sobre o seu momento linear, ou seja, a sua trajetória. Se eu tenho um conhecimento bom, uma incerteza pequena sobre a sua trajetória, que é o momento linear no caso, eu não vou poder inferir com precisão, porque eu vou ter uma incerteza muito grande da sua posição no espaço. Esse que é o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse vídeo abordou então a dualidade onda-matéria e também o princípio da incerteza de Heisenberg, e nós iremos continuar com esse assunto, introduzindo na próxima aula a equação de Schrödinger. Ok? Bom, onde nós falaremos do átomo de hidrogênio.
Então, olha que interessante, antes de prosseguirmos, nós vamos retomar também isso no próximo vídeo. Então já vimos que a matéria tem característica dual, pode se comportar como onda e como partícula. A matéria, a onda e a luz, tudo se comporta como onda ou partícula. E isso é dado pela equação importantíssima, que eu vou explicar o porquê em breve, já falei aqui um pouco, equação de de Broglie. Existem equações que descrevem ondas de modo gerais, sonoras, de luz e até de água. Aí a grande questão que vai ser a base para a nossa próxima aula é: será que eu poderia então obter uma equação, unir essas duas, né? Se eu tenho uma equação ondulatória, né, que descreve ondas mecânicas e eletromagnéticas, será que eu poderia usar este conhecimento dessas equações dinâmicas, equações diferenciais, juntando com esse conhecimento da equação de de Broglie para propor uma equação que descreva as partículas subatômicas? E uma coisa muito interessante é que aqui nós temos uma evolução dos modelos de Dalton, do início do século XIX, o modelo de esfera, que foi ali que depois, junto com Avogadro, se estabelece, e por volta de 1860, a massa atômica. Em 1904 propõe-se o modelo de Thomson, onde o elétron é partícula, interpretado como partícula. Depois nós temos o experimento do núcleo e dos raios alfa colidindo com partículas metálicas, átomos metálicos, observa-se um núcleo. E depois nós temos o modelo de Bohr, de 1913. Vê a evolução temporal, isso dá mais ou menos 1 século e 13 anos, né, de Dalton, 1 século e 10 e uma década, de Dalton até Bohr. E será que a gente pode ter um próximo modelo? E a grande questão é: se eu tenho equações que descrevem de um modo clássico ondas de um modo geral, eletromagnéticas, ondas mecânicas, como a do som, será que a gente consegue juntar essas equações diferenciais, que eu vou explicar o que são essas equações diferenciais, junto com o conhecimento de de Broglie, né, e essa equação de de Broglie é importantíssima para a gente ter uma equação que descreve a dinâmica de comportamento de partículas subatômicas, que a gente não consegue ter uma certeza no experimento, que a gente não consegue inferir de um modo preciso, porque nós temos incertezas. Logo a gente tem que trabalhar com modelos probabilísticos, a probabilidade de encontrar o elétron numa região do espaço. Essa que é a questão que nós vamos discutir no próximo vídeo. Muito obrigado.